com efeito Gomes ao meu canal aqui no YouTube. Meu nome é Gabriela Sá, eu sou advogada em Portugal já há mais de 4 anos e hoje eu quero falar com vocês sobre direito migratório. O que é direito migratório, gente? Eu trabalho com direito migratório já há mais de 4 anos em Portugal e não se fala sobre isso nas universidades, não se fala sobre isso, não existe curso, não existe mestrado nessa área, é muito difícil você entender como estudar isso, como chegar nesse assunto. Então hoje eu vou passar todas as informações. Se você é estudante de direito, se você está na dúvida ali, né, do que se especializar, como se especializar, quer saber um pouco sobre a advocacia internacional, porque direito migratório é completamente internacional, então fica ligado nesse vídeo que eu vou passar todas as informações para vocês. Até já! Bom, voltamos e para você ver como é internacional esse assunto, eu sou brasileira, formada pela FRJ no Rio de Janeiro. Depois fui para Lisboa fazer mestrado. Depois consegui trabalho numa empresa como advogada. Fui para Fundão, que é onde eu saí dessa empresa e criei meu escritório físico e atendo Portugal inteiro e outros países da Europa. E tenho clientes de todos os tipos de nacionalidade possíveis. Já vi todos os passaportes possíveis. E com o que eu trabalho? Com imigração em Portugal. Gente, Europa e Portugal, Europa em geral, né, é composto por muitos países que a imigração é muito forte. Só que a imigração, ela acontece no mundo inteiro, né? Não é só em Portugal. Alguns países têm legislação que facilita mais a entrada dos imigrantes, que é o caso de Portugal. Vou dar aqui alguns exemplos para vocês, tá? E vai anotando tudo porque vai ter muita informação bacana. Se você, por exemplo, quer estudar e trabalhar ao mesmo tempo, alguns países aceitam isso e outros países não aceitam. Portugal é um dos países que aceita isso. O que acontece? Isso flexibiliza a entrada de estudantes, porque nem todo mundo tem a condição de só estudar. As pessoas têm que pagar o estudo, então elas têm que trabalhar também. Então, determinados países você tem hora limite para trabalhar, né? Determinados países você tem que não trabalhar e só estudar. Então, em Portugal, o título de residência ele é com permissão para estudo, né? Na verdade, falei o oposto. Em Portugal, o título de residência é com permissão para o trabalho. Então, se você vem para cá fazer um mestrado, uma pós-graduação, um curso que seja superior a 12 meses, presencial, você consegue também trabalhar para se manter. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu cheguei em Portugal, eu não era advogada ainda, né? Era no Brasil, mas não era em Portugal. E aí, no meio do tempo, né, que eu tava organizando a minha ordem de Portugal e tudo mais, então, eu estudava e trabalhava para manter o meu mestrado, manter, enfim, onde eu morava, né, as minhas contas e tudo mais. Porque dificilmente você já chega em Portugal com um trabalho específico na sua área, né? Raramente acontece. Só como profissionais TI, áreas que tem escassez de mão de obra aqui. Mas na nossa área de advogado é um pouco mais difícil. O que acontece? Normalmente, quando você imigra, né, você precisa saber como você vai se legalizar naquele país. Então, se grande parte das pessoas são brasileiras e vêm para Portugal, como é que vai ser essa rota imigratória? É só chegar aqui e tá tudo bem? Não. Nesse momento, por exemplo, eu estou em Salamanca. Vim aqui participar de um congresso de direito internacional relacionado ao direito civil, né? Com as perspectivas do país de Brasil, Portugal e Espanha. E aí, galera, o que acontece? As pessoas que vieram do Brasil pra cá, elas têm que saber quanto tempo elas podem ficar. Elas têm que ter visto, não tem? Então, se a gente é brasileira e a gente quer ir para os Estados Unidos, a gente tem que ter um visto de turismo, que a gente tem que ir no consulado americano, tem que fazer uma entrevista, tem que apresentar a documentação, comprovar a subsistência para poder ter o visto aprovado. Se nós somos brasileiros e estamos vindo para o espaço Schengen, né, na Europa, sei lá, você vai para Paris, você não precisa de visto nesse momento, porque você não precisa de visto como brasileiro, você pode vir a turismo sem o visto, né, ficar até 90 dias e depois regressar ao seu país. Agora, imagina que o ETIAS, que é uma autorização aí que os brasileiros vão precisar começar a pedir online para vir para a Europa, ano que vem, né? Era para ser implementado ano passado, não foi. Esse ano também não foi. E aí a previsão agora é pro ano que vem. Quando mudar isso e os brasileiros precisarem dessa autorização para vir para a Europa, isso interfere no meu trabalho também. Então, tudo hoje em dia que envolve um imigrante em Portugal, eu trato. Então, vamos supor que você tem um imigrante, um cliente, que é, sei lá, holandês. E ele quer comprar um imóvel em Portugal, mas ele não tá lá. Eu vou representar esse cliente na escritura. Eu posso analisar o contrato dele, ver a questão de análise de risco para compra do imóvel, né? Eu posso pegar a documentação. Então, já é a parte imobiliária, mas eu tô tratando de um imigrante. Porque ele não é português, ele não é nacional daquele país. Vamos supor que eu tenho um cliente que é mexicano e quer abrir uma empresa aqui. Então, eu vou
lidar ali com a parte societária, porque eu vou abrir a empresa dele, preciso saber qual é a estrutura societária daquela empresa, como é que é o pacto social, como é que é a gerência, quem vai ser o contabilista, a sede, etc. Eu preciso saber ali tudo dessa parte de abertura de empresa, porque a abertura de empresa vai ser um requisito para ele aplicar para o visto de empreendedor. Toda vez que a gente quer morar em algum país legalmente, exceto quando os países eles têm acordo, né, entre si. Então, vamos supor que eu seja espanhola e quero morar na Alemanha. Eu não preciso de um visto, porque eu sou europeia. Nesse caso, eu posso ir pra lá e me legalizar lá. Legalizar, que eu digo, é pegar o documento que mostra que eu sou cidadã europeia residente legalmente na Alemanha. Isso é legalizar, entendeu? Então, tudo que envolve um estrangeiro num país que não é o país dele, envolve direito migratório. E aí a gente fala assim, então eu posso trabalhar com migratório em qualquer lugar do mundo? Sim, mas para isso você tem que ser um advogado habilitado no país. Necessariamente, infelizmente, tem muitas empresas, né, que trabalham com essa parte migratória e não tem ali advogados, mas a gente está tratando de uma legislação. Cada tipo de visto para Portugal é regido na lei dos estrangeiros em Portugal. Então, saber os requisitos daquilo também envolve um conhecimento legal sobre o assunto. Então, assim, meu aconselhamento é que sim, seja um advogado fazendo esse serviço, né? Mas acontece também de outras pessoas que não são advogados, como essas empresas, né, que fazem essa parte migratória, dominarem o assunto também, tá? E às vezes essas empresas são tão grandes que elas também, como é que eu posso dizer? Também tem setores, né, como advogados. Também tem, é como se fosse, a imigração ela envolve não só a parte jurídica, mas também, por exemplo, saber onde a pessoa vai morar, conseguir arrendar o imóvel, enfim, tudo isso, né? Às vezes onde que vai colocar, matricular os filhos, qual escola. Então tem empresas que fazem essa assessoria completa. E dentro dessa estrutura tem ali também a parte para os advogados, tá? Mas se um cliente vai me procurar, não é pra... Pode até também cair nesse assunto, como é que é a escola em tal lugar, como é que é não sei o quê, mas normalmente são coisas realmente jurídicas, não são perguntas desse ponto, tá? Então, assim, direito migratório, ele tá presente na vida de todo mundo. Todo mundo tem um amigo que não mora no Brasil, que foi pro país X, todo mundo tem um primo que mora não sei onde, todo mundo conhece alguém que não é, às vezes, brasileiro, mas mora no Brasil. Então, esse mercado, para advogados brasileiros, né, de repente, que não tem a perspectiva de morar em outro país e trabalhar com isso, né, porque, como eu falei, você teria que se habilitar também na ordem, você pode trabalhar no Brasil com isso também, entendeu? E é um mercado muito interessante, porque normalmente os imigrantes, eles desconhecem as coisas. Então eles só querem contratar alguém que vai resolver tudo por eles, que eles vão confiar 100%. Então é uma relação de muita humanização, você tá, né, ajudando a pessoa ali a mudar, às vezes, por vários motivos ela muda de país, você tá o tempo inteiro em contato com aquela pessoa. Então é uma área que você tem que ser muito vinculada ao cliente, sabe? Uma área que você tem que estar muito ali presente com ele no passo. Mas ao mesmo tempo é uma área que você se vincula e se desvincula muito rápido, porque um processo de visto também não é igual um processo judicial que vai demorar anos. É uma coisa de meses. Então começou o serviço, terminou com visto. Então tem início, meio e fim. Tá? Então a parte migratória, gente, é uma área que tá cada vez mais crescente, principalmente com a globalização, através da internet, né? As pessoas têm acesso mais rápido ao que tem nos outros lugares, as pessoas conseguem reservar hotel, as pessoas conseguem ver como é que é a vida da pessoa naquele outro país, e aí começa a ter vontade para aquele país também. A informação tá muito mais rápida, então hoje em dia é um mercado maravilhoso. Se você é advogado, se você é estudante ainda tá querendo, né, se aproximar enfim, de como funciona, né, essa parte migratória, a gente cai só num problema, que é pouca informação sobre o assunto na especialização. Então, hoje em dia, eu não tenho nenhum curso para indicar sobre área migratória. Especialização, pós-graduação, mestrado, que seja, eu não tenho mesmo. Então, é uma área que é pouco falada, sabe? E aí, o que a gente começou a fazer? Eu e os meus advogados parceiros, a gente começou a dar aulas mensais sobre esse assunto. Vou deixar aqui para vocês, tá? Caso tenham interesse em saber sobre a advocacia em Portugal, a gente compartilha tudo. Minutas, cada aula é um tema. A próxima aula vai ser sobre transcrição de casamento, que é muito interessante. A transcrição de casamento é vinculada, por exemplo, à nacionalidade portuguesa, enfim, serve para várias coisas, legalização de alguém que é casado com um português aqui em Portugal. Então, assim, é muito valioso você pegar esse conhecimento de outros advogados que já têm experiência no assunto, tá? Normalmente, quando a gente quer iniciar numa outra área que a gente não tem cursos, pós, mestrado, especializações, a gente procura parceria com advogados. E quando se trata de por cima do cenário em outro país, conta muito também a prática, né, do assunto. Então, você tem acesso a minutas, a procuração,
a como proceder com o cliente, contrato, tudo. É você ter realmente todo o material ali de bandeja pra você, sabe? Então, se você tem interesse nisso, tá aqui o link da aula, que vai valer super a pena. Todo mês nós temos aula. Então, se você tem interesse em outras aulas também, de outros temas, você pode entrar nesse link, que lá você vai ter sempre acesso às próximas aulas. Então, gente, o mercado imigratório, em resumo, é um mercado muito bom, muito interessante. Como minha experiência como advogada aqui em Portugal, eu acho que é um mercado, um nicho maravilhoso para se trabalhar. E eu acho que deveria se falar, sim, mais sobre esse assunto nas universidades. Eu lembro que quando eu tava lá na faculdade, em Palmeira FRJ, teve uma aula que eu dei em Constitucional, em Direito Constitucional, e que era uma aula que falava sobre como conseguir a nacionalidade brasileira. E eu fiquei assim, gente, que legal, tipo, uma pessoa mora aqui de outro país e consegue a nacionalidade, aí sobre nacionalidade derivada, originária, e eu lembro que eu me apaixonei por esse tema. E na época eu pensei assim, nossa, eu queria tanto, pensei, né, rápido assim na minha cabeça, pensei, nossa, ia ser tão legal trabalhar com esse tipo de coisa em outro lugar, depois, mas não dá, porque o direito, ele é muito regional, não tem como eu trabalhar com direito, com isso em outro país. Cá estou eu. É possível, tá? É possível. Se eu conseguir, outros conseguem também, todos conseguem. Então, o que falta é informação, é acesso ao conteúdo, né? É saber por onde começar, qual caminho seguir, e para isso contem comigo, tá? Então, se precisarem de qualquer ajuda, se quiser saber mais sobre essa parte migratória que eu amo de paixão, vocês podem entrar em contato comigo tanto pelo Instagram, Gabriela Bandeira de Sá, @GabrielaBandeiraDeSá, ou pelo meu e-mail, gabriela.sa@bsa.pt, ou então também pelo WhatsApp, que tem o link aqui embaixo, tá bom? Que vocês conseguem falar com a minha equipe. Espero que vocês tenham gostado. Se você tá ainda na universidade, né, querendo saber sobre esse assunto, como internacionalizar sua advocacia, comenta aqui também pra mim, que vai ser muito legal saber. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima.